Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu vou tratar aqui de um álbum de um artista americano, porém esse álbum foi gravado em Londres, e com a ajuda de amigos, uma ajuda preciosa de amigos tão talentosos quanto o próprio artista. Esse álbum é o Transformer, do Lou Reed, grande figura. Essa edição aqui saiu em 2002, que é comemorativa de 30 anos do lançamento do álbum. Pois esse álbum é de 1972. Então ele tem as notas de rodapé, fotos e mais fotos. Então, como é do conhecimento de todos, ou de boa parte de quem acompanha rock and roll, o Velvet Underground, apesar de ter sido uma das bandas mais influentes do rock, essa influência demorou para ser percebida. Então, na época, ninguém deu muita bola para os álbuns do Velvet, não. Mas um certo David Bowie escutou o álbum da Banana, o famoso The Velvet Underground and Nico, produced by Andy Warhol, ainda no ano de 1967, quando o então empresário dele, o Kenneth Pitt, ele fez uma viagem aos Estados Unidos e trouxe de lá alguns álbuns para o David Bowie ouvir, e entre eles estava esse. E o David Bowie ficou simplesmente deslumbrado com o que ele ouviu. Ele foi um dos primeiros grandes artistas a perceber a importância e a qualidade da música do Velvet Underground. E o Lou Reed estava no momento, em 71, 72, estava num momento meio de baixa. O Velvet acabou em 70, apesar de ele ter lançado a banda só com o Doug Yule, na verdade. Ter lançado um álbum em 73, mas em 70, 71 o Velvet já estava, o Velvet que todos conhecemos e amamos, já não existia mais. E o primeiro álbum solo do Lou Reed, intitulado apenas Lou Reed, não teve barulho nenhum. Ninguém comentou, foi um álbum que foi recebido com uma frieza glacial na época. E até hoje não é um álbum considerado digno da importância do Lou Reed. Então o David Bowie, sempre altruísta, também ele sempre gostou de ajudar os seus ídolos, vídeo que ele fez com Iggy Pop, por exemplo. Então ele deu uma mão aqui pro Lou Reed. Nessa época, o glam estava correndo solto ali com T-Rex e com o próprio David Bowie, como o Ziggy Stardust. E com isso o Lou Reed foi passar um tempo lá na Inglaterra, lá em Londres. E ali ele gravou essa maravilha de álbum aqui, Transformer, com o David Bowie e o fiel escudeiro dele da época, o guitarrista Mick Ronson, o soberbo guitarrista Mick Ronson, um dos meus preferidos desde sempre. Os dois coproduziram o disco. Então, um disco aqui que tem 11 canções no original. Então já começa com tudo, já começa com Vicious, que a temática também, como é de se esperar do Lou Reed, tem uma letra mais barra pesada, falando de traficantes, de drogas e tudo mais. Mas uma pegada bem rock and roll, uma música bem rock. Inclusive aqui no Brasil, infelizmente, essa música foi... fizeram uma versão dela. Ficou, sinceramente, pavorosa. Vicious acabou virando V-Shows. Terrível. Eu não lembro exatamente quem que fez essa versão. Eu acho que foi o Hanoi Hanoi, não tenho certeza. O Heróis da Resistência. Agora me foge a memória quem que fez essa versão de Vicious aqui no Brasil. E depois a segunda música aqui, Andy's Chest, foi gravada originalmente pelo Velvet Underground, mas não foi lançada à época. Ela apareceria na sua versão do Velvet apenas no álbum póstumo da banda, o VU, que é de 85, se eu não me engano. E só que aqui, nesse reaproveitamento da canção pelo Lou Reed,
A canção deu uma desacelerada, a versão do Velvet é muito mais acelerada, muito mais rapidinha. E aqui ele canta de uma maneira bem lânguida, de uma maneira bem pausada, assim, e no início só com a guitarra, e depois já explode a bateria, já vem coro, já vem é uma canção que parece que é calminha, mas de uma hora para outra ela já se agiganta. Uma das grandes canções do álbum para mim é This Chest. Depois temos uma música próxima da perfeição, que é Perfect Day, o dia perfeito, a música quase perfeita também, uma balada maravilhosa, com arranjo de cordas primoroso, e também cantada pelo Lou Reed de maneira bem lânguida, como eu falei, assim como Ennis Chest. É que depois em Ennis Chest ele eleva o tom, aqui não, aqui ele mantém mesmo o tom mais sereno, mais baixo, e com uma temática aqui, olha, romântica. Quem esperaria isso do Lou Reed? Tá certo, deve ter o subtexto aqui, deve ter algo mais sinistro, talvez, mas a letra parece à primeira vista ser bastante romântica. Então, algo que foge bem do estilo Lou Reed, mas ficou maravilhoso. O arranjo de cordas aqui, que é o Mick Ronson que fez, inclusive, como eu falei, é primoroso. Depois temos outro rock básico também, Hangin' Round, bem sacolejante, que abre caminho para que talvez seja a canção mais conhecida do Lou Reed até hoje. Uma verdadeira obra-prima, que é Walk on the Wild Side. Essa música conseguiu uma proeza de entrar no top 20 das paradas americanas com uma letra falando sobre drag queens, sobre traficantes e sobre o lado obscuro de Nova York. E também tem um arranjo de cordas maravilhoso, que também foi o Mick Ronson que arranjou, e com uma linha de baixo espetacular do Herbie Flowers, que é um baixista de estúdio, que tocou com meio mundo. Inclusive ele confessou que ele dobrou as linhas de baixo, ele tocou duas vezes a linha de baixo, primeiro no baixo acústico, depois no baixo elétrico, para ganhar mais. Ele ganharia dobrado no caso, mas o resultado final ficou simplesmente sensacional. Que Walk on the Wild Side fez justiça à entrada dessa canção no top 20 americano. Quem diria? E depois de Walk on the Wild Side, temos Makeup, uma música um pouco mais meio cabaré. Então, talvez uma influência meio David Bowie. David Bowie gostava de umas coisas meio de cabaré também. Até aqui na capa aqui, o Lou Reed tá com um visual bem glam rock, tá com uma maquiagem pesada, e make-up é maquiagem também. Tá aqui com uma palidez quase cadavérica, sombra nos olhos, quase um panda aqui na verdade. Lembrando aqui. E make-up tem a ver com isso, uma música mais estilo cabaré, mais vaudeville. E depois temos outra canção primorosa também, que é Satellite of Love. Como eu gosto dessa música também, essa música é incrível. Com um coro também bem arranjado, bem cantado, e com um piano irresistível aqui, delicioso na canção. Sim, e também essa canção foi, se eu não me engano, o YouTube fez uma ótima versão dessa música, mas evidentemente não se compara ao original. E eu lembro também de um filme chamado Velvet Goldmine, que era para ser uma biografia do David Bowie, mas ele vetou qualquer menção a ele, e na trilha sonora desse filme ele não permitiu nenhuma música dele. Então entraram outras músicas, e Satellite of Love toca num momento chave ali do filme. Depois Wagon Wheel, também é uma música de rock, um rock mais alternativo, me lembra um pouco o R.E.M. Acho que o R.E.M. se inspirou bastante nessa Wagon Wheel aqui, apesar de ter um coro que eu nunca vi em nenhum álbum do R.E.M., mas é uma música que pronuncia o rock alternativo aí das décadas de 80 e 90. Então essa é uma brincadeira aqui, quase uma vinheta New York Telephone Conversation, bem curtinha, também com um andamento meio cabaré também. Depois I'm So Free, tem uma música mais estilo Velvet. A que mais me lembra o Velvet é I'm So Free. É uma música, uma pegada
um pouco mais pomposa, um pouco mais elevada, assim, mas que lembra algumas músicas do Velvet Underground para mim, principalmente ali do terceiro álbum e do Loaded. E termina o álbum com Goodnight Ladies, uma música bem jazzística, uma homenagem aí também a Nova York, evidentemente. O Lou Reed sempre enalteceu a cidade natal dele. E aqui, Goodnight Ladies, Nova York Jazz sempre estiveram interligados. E aqui ele faz um final bem jazzístico para combinar com a classe do disco, uma música bem classuda. E nessa versão aqui, de comemoração de 30 anos, temos duas faixas bônus que são demos acústicas, que é de Hangin' Round e Perfect Day. Então, para mostrar como é que essas músicas foram surgindo. A versão final eu considero bem superior a essas versões demo aqui, mas mesmo nessas versões demo já dá para sentir o quanto as músicas eram boas. E depois desse disco, o Lou Reed fez outros discos tão bons quanto, como o caso do Berlin, também que eu gosto mais do Transformer, mas muitos consideram o Berlin a obra-prima do Lou Reed. Também do Blue Mass, que é considerado um bom disco. O New York, também de 89. Eu adoro também o Ashes to Ashes, de 92, com uma temática bem pesada, falando de morte praticamente todas as faixas. Mas ele acabou dando umas pisadas na bola também. Todo mundo lembra o Metal Machine Music, de 75, que é um disco que ele fez para se vingar da gravadora que estava prendendo ele, na verdade. Ele devia um disco à gravadora e, tá devendo um disco? Toma esse aí. Que é praticamente só ruído. Então esse é um disco famoso na discografia do Lou Reed, mas não por motivos muito nobres. Mas também se não fizesse isso não seria Lou Reed. E outra pisada na bola que eu considero, pelo menos, muita gente considera também uma pisada na bola, foi o disco dele com Metallica, o Lulu. Também muita gente aí detestou o disco e com razão, na minha opinião. Mas é sempre bom lembrar o Lou Reed pelo que ele fez de bom. E para mim, Transformer de 72 é o grande álbum da carreira desse incrível artista americano e, acima de tudo, nova-iorquino. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!